Meus amigos, ainda dentro dos comentários a respeito dos versículos iniciais do capítulo 8º, vamos apresentar a resposta ao desafio que lançamos quando comentamos o capítulo 5º deste Apocalipse. Na ocasião, ao comentarmos o versículo 8º, propusemos um enigma. Vocês hão de se lembrar disso. Era para que descobrissem no Apocalipse como são as respostas de Deus às nossas preces. Acho que vocês já perceberam, né? O que nós estamos tentando dizer. Porque aqui está a resposta. Exatamente nesse trecho do capítulo 8º. E vocês se lembram que a dica que nós demos na época era que pelo estudo nós estávamos no capítulo 5º, versículo 8º? Então, era só vocês inverterem os algarismos que vocês encontrariam a resposta. Ou seja, bastava que procurassem no capítulo 8º, versículo 5º. É assim que acontecem as respostas de Deus às nossas preces. No capítulo 5º, versículo 8º, nós podemos ler que quando o Cordeiro tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Aqui no capítulo 8º, a partir do versículo 3º, pode-se ler: Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Aqui, as orações são elevadas a Deus. E aí Deus determina, dá a resposta ou dá a sentença a cada um dos pedidos, a cada uma das preces. E aí vem: e o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. Ou seja, a resposta de Deus, a determinação de Deus com a sua justiça, a sua bondade, são aí transportadas para a terra, para o mundo. E claro, né, toda essa linguagem simbólica aqui representada, não é isso? Nós temos que entender isso, tá certo? Então, resolvido o enigma, vamos continuar. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Esses fenômenos, conforme já falamos, também aparecem no mesmo Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, capítulo 16, versículo 18, também em Êxodo de Moisés, capítulo 19, versículos 16 a 18, e nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Vocês daí depois, né, tendo anotado essas passagens, deem uma lida nelas. Tudo bem? E vamos continuar, porque sem encerrar o assunto referente aos selos, pois ainda retornaremos a eles por causa da sua atualidade, nós vamos dizer o seguinte: que Jesus, abrindo os selos, agiu como Plutão, ou seja, revelou as nossas intimidades. Sim, para quem entende aí de astrologia, né, sabe bem do que estamos falando, referente a Plutão. Porque Plutão
na carta astral tem essa característica. É o planeta da mudança, o responsável por tirar a inocência de qualquer um. Ele olha para tudo na nossa vida, para as coisas boas e para as ruins, e simplesmente faz uma limpeza, expõe tudo, nada deixa em segredo. Ele chega sem aviso prévio e coloca tudo de cabeça para baixo. Mas só há problemas em nossas vidas quando somos pequenos, porque quando nos fazemos grandes em Jesus, nenhum problema nos atinge. Eles surgem e nos fazem crescer ainda mais, pois os enfrentamos de frente, sem temor, e os suplantamos. Por isso, tantas vezes repetimos aqui que os justos não devem se desesperar, pois o Cordeiro de Deus que fora morto foi achado digno de abrir o livro e decifrá-lo. Por isso, revela nossas intimidades. Só que não são as intimidades das partes sexuais, não, tá? São aquilo que procuramos esconder no mais íntimo, aquilo que não revelamos a quem quer que seja, porque nos causa vergonha de nós mesmos. Jesus, entretanto, que é aquele que sonda mentes e corações, isto é, pensamentos e sentimentos, vem e revela tudo. Revela para nós mesmos, para que nós possamos promover aquela tão desafiadora reforma íntima. Agindo como Plutão, Jesus conhece a nossa sombra, aquela parte que escondemos até de nós mesmos e que, por estar escondida, se constitui na nossa maior fraqueza. Trazendo-a à tona, nos dá a oportunidade de enfrentá-la e vencê-la. Assim são os selos do Apocalipse na atualidade. Eles têm a função de mexer no nosso íntimo. Bom, vamos fazer uma pausa por aqui e no próximo programa veremos o versículo 6º deste capítulo 8º. Até lá!